Olá, olá! Começa agora mais um Coletiva Tendências, um podcast de coletiva.net que traz bate-papo sobre temas do mundo da comunicação e também do marketing com os profissionais do mercado gaúcho. Eu sou Patrícia Lapuente e ficarei com vocês nos próximos minutos para falar sobre deepfakes. Quem conversa comigo sobre isso a seguir é o fundador do site eFarsas, Gilmar Lopes, que inclusive é de São Paulo, primeiro convidado fora do Rio Grande do Sul. Bom programa para vocês. Antes da gente começar, então, o nosso bate-papo com o Gilmar, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gauchada, contar um pouco sobre o eFarsas. Bom, o eFarsas surgiu em 2002, é o primeiro site de checagem de fatos do Brasil, que ainda está em funcionamento, e a gente surgiu numa época que ainda não existia essa questão das fake news, né? Não tinha esse nome ainda. A gente chamava de mentira, de boato digital, e esse termo fake news surgiu há pouco tempo, e inclusive o trabalho de checagem que a gente já fazia nem tinha esse nome, né? Atualmente as agências, surgiram algumas agências de checagem, mas o nosso trabalho foi pioneiro aqui no Brasil. Eu sou analista de sistemas e trabalho com informática há muitos anos e resolvi no dia 1º de abril de 2002 criar o eFarsas para tentar desmentir as histórias que circulavam na internet. Bem proposital, aliás, 1º de abril, né? Muito boa. Bom, vamos começar então com o nosso bate-papo. Então, vou te perguntar primeiro, né? O que é essa deepfake? Bom, a deepfake, ela é um processo recente que surgiu agora na internet. Ela já existia há alguns anos no meio acadêmico e agora, de uns anos para cá, ela começou também a surgir fora das academias, fora das universidades, que consiste no seguinte, em usar inteligência artificial e deep learning para conseguir encaixar o rosto de uma pessoa no vídeo pré-existente. Então, tem um humorista muito conhecido no Twitter, chamado Bruno Sartori, que é o pioneiro aqui no Brasil que faz isso. E ele pega um vídeo que já existe e coloca a cara do presidente lá, como se o presidente estivesse na cena. Uhum. E de uns tempos para cá, essas imagens estão ficando cada vez mais bem feitas, mais bem produzidas. Então, isso é uma coisa já que a gente já começa a se preocupar com o futuro aí das notícias falsas na internet, né? Sim. E como é que essa tecnologia é feita, Gilmar? Ela faz o seguinte, você pega, através de inteligência artificial, você vai pegando várias fotos de determinada pessoa. Então, por exemplo, no caso do presidente, que o Bruno faz, ele pega milhares de fotos do presidente e vai alimentando o computador. O computador vai aprendendo como aquela imagem, como aquele rosto se comporta nas luzes, nas sombras, nas expressões faciais e vai combinando o que ela aprendeu, o que a máquina aprendeu nos vídeos pré-existentes. E o resultado tem ficado assustador, viu? E de tão assustador, né? Essa tecnologia que produz deepfake, ela pode ser acessada com facilidade pelas pessoas? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, você precisa ter um equipamento muito bom, muito poderoso para fazer isso. E você precisa de muitas horas de processamento. Além do conhecimento, né? Você tem que ter alguns scripts específicos para isso e muito conhecimento no assunto. O Bruno, ele já me explicou também que depois que ele faz esse aprendizado, a máquina faz aprendizado em cima do vídeo, ele ainda passa por uma pós-produção para deixar o vídeo mais perfeitinho, né? Então, por enquanto, ainda não está ao alcance de todos. Mas é uma questão de tempo. Acho que em breve algumas pessoas vão começar a aparecer com esse tipo de vídeo e isso é meio preocupante. Ao mesmo tempo, já existem algumas iniciativas de pesquisas que usam também inteligência artificial justamente por contrário, para tentar identificar essas montagens, entendeu? Uhum. E tu sabe quais são essas iniciativas? Pode citar alguma?
Eu fiz um vídeo sobre isso e eu pesquisei que algumas universidades, principalmente nos Estados Unidos, já estão trabalhando com inteligência artificial para tentar identificar essas montagens. A princípio, a gente também consegue verificar algumas imprecisões nos vídeos, como, por exemplo, em alguns casos, o sujeito que aparece lá, a cara que aparece no vídeo, aparece com 2 sobrancelhas a mais, sabe? O rosto meio fora de foco, a gente consegue identificar. Mas, à medida que essa tecnologia vai avançando, essas iniciativas de aprendizagem de máquina para tentar identificar também estão evoluindo. Então, já existem algumas universidades nos Estados Unidos que já estão com processos desse tipo de identificação, entendeu? Uhum. E a gente pode dizer que a deepfake é o próximo passo das fake news? Com certeza, com certeza. Mas assim, nem é preciso tanto, sabe? Você nem precisa de um vídeo muito elaborado para conseguir enganar as pessoas que já estão sendo propensas a serem enganadas. Uhum. Por exemplo, ontem mesmo, eu pesquisei uma história dizendo que uma rede de TV grande do Brasil, todas as apresentadoras estavam usando vermelho em homenagem ao Lula, que tinha sido solto e tal. Uhum. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma entrada no site dessa TV e verifiquei que nenhuma das apresentadoras estava de vermelho naquele dia, especificamente, entendeu? Mas o boato, ele tem muita força de disseminação. Sim. Então, as pessoas compartilham muito aquele boato e depois, se você desmentir aquilo, o desmentido não tem a mesma força, entendeu? Sim, então, não é preciso um vídeo muito elaborado, mostrando a cara do envolvido, do político, o que seja. Apenas um texto que atrai a atenção do leitor, assim, que mexa com o emocional do leitor, já consegue fazer um estrago muito grande. Agora, imagina isso em vídeo, né? Como é que vai ser? Sim, com certeza. E tu pode resgatar alguns cases pra gente que tu te recordas? Bom, em relação a deepfake, a gente ainda não pegou nenhum caso específico que tenha viralizado, sabe? Uhum. Por enquanto, uma das referências, igual eu te falei, é o Bruno Sartori aqui no Brasil, mas ele tem feito muito em forma de sátira, né? É uma charge política, na verdade. Então, você consegue ver perfeitamente que aquilo é uma montagem. Agora, eu acredito que para as próximas eleições, a gente vai ter alguns casos, sim, de deepfake. Uhum. E como é que a gente pode se preparar melhor, né, para evitar, para distinguir esses casos de deepfake? O primeiro passo você vai ter que dar uma olhada no vídeo com bastante atenção para ver se tem algum resquício da montagem. Então, por exemplo, igual eu te falei, às vezes a montagem, a deepfake, ela aparece com 4 sobrancelhas, a pessoa fica com o rosto meio desfocado, em volta, né, do rosto, né? Uhum. Então, isso já é um indício. E também, a gente, da mesma forma que a gente faz com as imagens, eu até falo isso nas minhas palestras, as imagens estáticas, né? Você pode procurar, por exemplo, no Google Images, aquela mesma imagem, só você arrastar a imagem para dentro do Google Images, ele vai encontrar fotos daquela mais antigas, então você vê quem é que publicou primeiro aquilo. Então, por exemplo, se você receber um vídeo e você cismar que aquele vídeo possa ser uma deepfake, você vai ter que procurar na internet aí pela data para ver se você encontra uma publicação anterior àquela, né? Uhum. No YouTube, a gente tem esse filtro também. Você pode fazer uma busca lá no YouTube e lá em cima, nos filtros, você coloca ordenar por data. E aí você vê quem é que publicou primeiro, né? Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Começaram a espalhar no WhatsApp um vídeo de detentos comemorando na porta, assim, sabe? Comemorando, gritando, Lula, Lula, sabe? E aí espalharam como se o Lula os detentos tivessem comemorado a saída do Lula da prisão. Uhum. Olha só que absurdo. E o vídeo, na verdade, era de 2016, Nossa. de presos que estavam gritando, porque teve uma série de ataques de facções lá no Rio Grande do Norte, em 2016, e esses presos começaram a espalhar vídeos no WhatsApp comemorando esses ataques, né? Uhum. No final do mês, se eu não me engano, foi em julho ou agosto de 2016,
a polícia prendeu 60 pessoas envolvidas nesses ataques, mas mesmo assim os vídeos continuaram circulando. Então, no vídeo original de 2016, a gente pode ver que eles estão gritando outras palavras de ordem, não é Lula, não é nada, entendeu? E alguém pegou esse vídeo agora e trocou apenas o áudio. Colocou o áudio do Lula, Lula, Lula lá, alguma coisa assim. Que não é necessário ter muita tecnologia para enganar as pessoas, né? Sim, até é muito ligado com a política mesmo, a deepfake, né? Se a gente buscar lá fora, por exemplo, já teve alguns discursos do Obama, do Trump, que já passaram por esse tipo de tecnologia. Sim, e agora tem uma evolução, né, desses vídeos que, além de você colocar o rosto da pessoa no vídeo, na cena, você ainda consegue controlar a boca da pessoa, né? Então, a pessoa fala aquilo que você quer que ela fale. Você encontra uma pessoa que imita a voz daquele determinado político e ele vai falar o que você quiser, né? Sim, sim. Um perigo. É um perigo mesmo. O E-Farsas, ele não trabalha exclusivamente com política, né? A gente trabalha com vários assuntos, até para a gente diversificar também, né? Claro que eleição não tem jeito, a gente acaba falando mesmo só de política, mas, por exemplo, se hoje eu falei de saúde, amanhã eu vou falar de esporte, depois eu vou falar, e geralmente, sempre, né? Não é geralmente, é sempre em cima do assunto do momento, né? Bom, e pensando pelo lado do jornalismo, né? Como é que essas deepfakes podem impactar no jornalismo? Então, nas minhas palestras eu até falo disso, eu mostro o exemplo de uma foto quando o Papai Papudo morreu. O Papai Papudo era membro de um programa de televisão da família Bozo, né? E aí quando os jornalistas correram no Google e pegaram a primeira foto da família Bozo que eles acham lá no Google. E essa foto é uma montagem. E os jornais não perceberam isso e começaram a publicar no site, né, dos jornais essa foto falsa. E depois acabaram descobrindo que era mentira e tal, e foram substituindo. Então, é o que eu falo para os estudantes de jornalismo. Para você nunca confiar em apenas uma fonte, né? Você tem que cruzar as informações e procurar em mais de uma fonte. Então, para o jornalista também fica essa dica. Nunca vá lá no primeiro resultado que ele encontrar. Cruza as informações, procure em mais de uma fonte, né? E depois cruza as informações e, é claro, né, tenha o bom senso. E na publicidade, tu acha que essa tecnologia pode influenciar de alguma maneira? Ah, sim, eu acho que sim, viu? Eu acho que tanto a gente está falando tão mal, né, da deepfake, mas eu acho que vai ser usada para o bem também, né? Como um bom exemplo também que a gente dá é que, por exemplo, você vai conseguir no futuro assistir a um filme dublado em português e a boca do ator vai estar mexendo igual uma pessoa falando em português. Isso vai ser bem legal, né? Na publicidade também, você vai ter, por exemplo, você vai poder usar uma pessoa, uma personalidade até que já morreu, você vai poder colocá-la numa propaganda. Isso vai ser muito legal, eu acho que vai ajudar muito. Pra gente encerrar, então, essa primeira parte, Gilmar, a gente sempre fala de tendências, né? A gente faz aqui um exercício de futurologia. Então, pra ti, quais são as tendências que a gente pode esperar pelos próximos anos nessa área de deepfake? Eu acho que quando o cinema descobrir essa forma, que é até muito mais barato do que a atual, né? O cinema tenta refazer alguns personagens aí, até atores que já morreram, e eles gastam muitos milhões, né, para fazer isso, né? Para fazer só alguns minutos. Eu acho que quando o cinema descobrir essa forma de trabalho, acho que vai baratear muito os custos das produções. A gente vai ter umas produções muito mais localizadas, inclusive, igual eu te falei, da dublagem e tal, como também a gente vai ter casos de atores que já morreram voltando a fazer filmes, né? Acho que isso vai ser muito, muito bacana. E também a gente vai conseguir, em questão de... Até para a gente disseminar a informação, a gente também vai conseguir fazer com deepfake, porque você vai conseguir, por exemplo, criar um personagem mesclando vários outros personagens, vários outros
sei lá, atores, por exemplo, e criar uma cara nova e com essa cara você conseguir passar alguma informação. Acho que vai ser muito interessante também. É claro que para o mal, isso vai ser usado muito, principalmente nas próximas eleições aí, para tentar difamar esse ou aquele político, mas a gente tem que entender também que essa questão já existe há muito tempo, né? A questão de um político difamar o outro, né? Não sim, é só porque agora tem internet, agora tem fake news. Sempre teve, inclusive eu tenho lá no site casos de campanhas de campanhas políticas pré-internet que já existiam já fake news, mas é claro, né, não era chamada de fake news, né? E que um candidato conseguiu acabar por completo com a candidatura do outro apenas com notícias falsas, né? Então, assim, o meio é novo, mas as práticas já existem aí há muitos anos, né? Uhum. Tá certo, então. Bom, toda essa conversa, né, com mais informações, pesquisas e especialistas, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Inovação 2019. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas. Ou quem preferir receber um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Então, depois da gente saber um pouco sobre a nossa temática, a gente vai então para o nosso quadro ping-pong. Pode ser? Bora. Então tá. Um trabalho marcante. Um trabalho marcante? Eu fui no programa do Jô em 2008. Foi muito legal para a carreira do site. O site era meio desconhecido, e aí o programa do Jô trouxe muitas propostas comerciais, muita gente nova para o site, então isso foi bem legal. Um momento especial na carreira. Um momento especial foi agora, teve várias, mas agora, esses dias, a semana passada, eu participei de uma das oitivas lá na CPMI das fake news, lá no Senado, e eu fui convidado lá como especialista em fake news, em disseminação, né, de notícias falsas. E isso foi bem bacana para mim, assim, foi uma realização pessoal ser chamado como especialista dentre os parlamentares, foi bem interessante. Eu acho que agora o E-Farsas faz parte da história do Brasil. E o DNA do E-Farsas? Bom, a ideia do E-Farsas, o DNA, é de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Então, é até para mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Eu sei que dá muito trabalho você abrir uma nova janela para pesquisar, mas, assim, a ideia é que qualquer um pode pesquisar antes de sair compartilhando essas besteiras aí na web. E a maior conquista profissional até esse momento? A maior conquista profissional foi conseguir pagar minhas contas com o site. O site não é meu único trabalho. Eu trabalho como analista de sistemas. Uhum. E o site era o meu hobby e acabou virando minha segunda profissão. Então, eu consegui pagar algumas contas com o site e é muito bom. E pra gente finalizar, teus planos pro futuro profissional? Meus planos são o seguinte: eu pretendo investir mais em vídeo, fazer mais coisas em vídeo e também criar um podcast, né, para o site. Eu sei que esse ano tem se falado muito em podcast e é uma coisa que a gente está devendo para os leitores, eles pedem muito isso. Então a gente quer investir mais em vídeo e em podcast. Bom, tá certo então, Gilmar, muito obrigada pela tua participação. Eu me despeço aqui de ti agora. Muito obrigado. Eu adorei participar lá da entrevista na revista e agora com você. E eu convido todo mundo para participar lá, para conhecer o E-Farsas, e-farsas.com e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/efarsas, tá bom? Tá certo. Eu também apresento um programa junto com o Pirula, que é o Fake Nós, toda terça-feira no YouTube, que é bem divertido, a gente se diverte muito desmentindo as fake news da internet. Uhum. Então eu convido você a conhecer também. Conheçam que o trabalho é bem bacana do Gilmar lá no E-Farsas. Então tá. Tchauzinho, Gilmar. Tchau pra vocês. Bom, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências.
Espero que tenham gostado do programa. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail tendências@coletiva.com.br e também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram pelo @Coletiva Tendências. Até uma próxima. Tchauzinho.